Pessoal, vamos retomar. Nós tivemos aqui uma perda de energia elétrica aqui nos nossos transmissores, então a gente ficou, realmente foi um apagão, né? Acabou tudo aqui, apagou a luz, tá? Então nós estamos retomando. Ok, o pessoal já está recebendo sinal em casa aí, Leonardo, nosso técnico. O pessoal já está recebendo sinal direitinho? Já? Então nós estávamos falando que existe aí um pensamento popular de que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, aliás, no pensamento popular, nós já falamos a respeito disso, muitos pensam que o ímpio, ou seja, a Bíblia chama de ímpio aquele que não aceitou a Jesus, que praticou o mal, que esse indivíduo quando morre vai direto para o inferno, que é um lugar de suplício, onde as pessoas vão queimar eternamente. Então esse aí é o pensamento popular. Bom, o que nós vamos observar, a nossa proposta hoje, é mostrar que existe um juízo final, ok? É o tema que nós vamos estudar hoje a respeito do juízo final. E nós vamos tomar como exemplo as chamadas cidades das Campinas, ok? Nós vamos tomar como exemplo as cidades das Campinas, as cidades de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque sempre quando nós vamos falar a respeito de doutrina, quando nós vamos tirar lições de teologia, nós devemos sempre levar em consideração o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz e não o homem. Tá? Isso é importantíssimo. Então vejam, no ano de 1965 até 1979, foram descobertas ruínas ali naquela área do Mar Morto, ali na Judéia. E essas escavações revelaram 5 cidades, que tudo indica que eram as cidades das Campinas mencionadas ali em Gênesis, no capítulo 13, verso 12, 19, 25, 29. E certamente, seguramente, entre essas cidades estavam aí Sodoma e Gomorra. E elas não eram cidades pequenas, então foi um grande número de pessoas que pereceu ali naquele fogo que veio do céu. Cerca de 1,5 milhão de corpos foram encontrados naqueles cemitérios ali, naquelas imediações, em torno daquelas cidades. Nós temos então 2 apóstolos que narram, que fazem uma abordagem a respeito dessa destruição de Sodoma e Gomorra, e eles vão dizer que elas foram tidas como exemplo, foram dadas como exemplo de fogo eterno. Então, séculos após serem destruídas as cidades da planície, ainda são lembradas em razão da sua grande perversidade, segundo Pedro 2,6 e Judas 7. Quando você vai nessas 2 passagens, nesses 2 textos, tanto o de Judas quanto o de Pedro, você vai observar que essas cidades elas foram colocadas como exemplo de fogo eterno. Tá? E havia ali nessa cidade um indivíduo chamado Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E segundo a segunda carta de Pedro 2, versículo 8, ele ficava aflito com as coisas que se passavam ali, ou seja, ele não concordava com a corrupção, com a maldade, com a licenciosidade que acontecia ali naquele lugar. Mas ele, bem como a sua família, apreciavam viver ali. Então esse foi um grande defeito de Ló. Muito embora ele não concordasse com a perversidade, com a maldade, mas ele apreciava, ele gostava muito de viver naquele lugar, e essa foi uma das razões pelas quais ele acabou perdendo a sua própria esposa. Quando Deus decidiu dar cabo daquela cidade por causa da sua grande perversidade, e se você quiser, você vai lá no livro de Gênesis, estuda a história, você vai ver que realmente eles eram muito perversos. Tanto é que os anjos que foram enviados para poder tirar Ló daquele local, eles foram ameaçados de serem abusados pelos homens daquela cidade. Então eram indivíduos assim muito pervertidos mesmo, né? Então Deus mandou 2 anjos, seus mensageiros, para poder alertar a família de Ló para que eles saíssem dali. Advertiu que fogo iria cair do céu sobre aquela cidade, que ele deveria sair. No entanto, eles parece que estavam agarrados ali àquele lugar e não quiseram sair, e os anjos então tiveram que se apressar e pegar pela mão deles e levá-los embora dali. Está lá em Gênesis capítulo 19,
no versículo 17. Esse fato é um fato que se tornou aí um exemplo para nós, um exemplo dos últimos dias. Eu não sei, a gente vive hoje no mundo da tecnologia, das telecomunicações, e a pornografia cresceu muito, especialmente nesses últimos anos. Mas a pornografia existe desde o início do mundo. É claro que não com tanta sofisticação como acontece hoje em dia, mas dentro dos parâmetros sociais daquela época, a cidade de Sodoma e Gomorra eram cidades muito pornográficas, eram cidades muito corrompidas. E elas acabaram se tornando como um exemplo para nós que vivemos nos últimos dias. Ou seja, o exemplo da perversidade da própria cidade, tem acontecido isso nas grandes cidades do mundo hoje, e também exemplo da punição que virá sobre aqueles que praticam esse tipo de coisa. Até porque, lembrando bem, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E o nosso corpo ele deve ser usado para a honra e glória de Deus. E quando o indivíduo ele entrega o seu corpo à lascívia, à prostituição, ele está corrompendo isso que na verdade pertence a Deus. Então, esse conjunto essa miscelânea em que nós vivemos hoje, de tantas ideias, tantas ideologias, e ao mesmo tempo tanta lascívia, tanta impureza, isso tudo se constitui no que a Bíblia chama de Babilônia. Mas dentro de Babilônia existem pessoas sinceras. Existem pessoas sinceras em todos os lugares. Pessoas que observam as coisas, não concordam, muitas vezes ficam caladas, mas no fundo elas não apreciam essas coisas que acontecem em Babilônia. Em Apocalipse, capítulo 18, existe uma mensagem. Se você pegar e abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 18, de 1 a 4, aparece ali uma imagem pictórica de um poderoso anjo. Sempre quando o Apocalipse fala em poderoso anjo, ele está falando de uma poderosa mensagem, e a mensagem não é pregada pelos anjos, ela é pregada pelo povo de Deus, até porque a palavra anjo em grego, ela está relacionada com mensagem mesmo e mensageiro. E os mensageiros de Deus são aqueles que pregam a sua palavra. É o povo que se coloca ao lado de Deus para poder advertir o mundo. Então, quando o Apocalipse fala num poderoso anjo voando pelo meio do céu, ele está fazendo uma referência a uma mensagem de âmbito internacional pregada pelo povo de Deus. Em Apocalipse 18, está escrito que um poderoso anjo ilumina a terra inteira. E a mensagem desse poderoso anjo é para a Babilônia, dizendo: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados, nem participar dos seus flagelos. Então, essa mensagem do Apocalipse 18 é uma mensagem que nós devemos pregar para aqueles que estão lá em Babilônia, mas que são pessoas sinceras. Bom, talvez você esteja perguntando, mas o que exatamente significa Babilônia? Não é? A palavra Babilônia está relacionada com confusão, com miscelânea de ideias e tudo mais. Eu diria que Babilônia significa, é uma referência às organizações religiosas que se corromperam, que se afastaram dos ensinos das Sagradas Escrituras e que se aproximaram do pensamento secular. Então, deixaram aquele veio espiritual, deixaram aquela linha espiritual, a linha bíblica, e começaram agora a assumir um pensamento mais secularizado. Quais as atividades de Babilônia? O que acontece dentro de Babilônia? Muitas pessoas que fazem parte do que nós chamamos de Babilônia, que são sistemas falidos de religião, inclusive, essas pessoas, muitas conhecem a Bíblia, elas leem a palavra de Deus, elas até reconhecem a vontade de Deus, mas elas não querem sair de onde estão por comodismo, assim como aconteceu com Ló. Ló tinha convicção de que tudo que acontecia ali não era do agrado de Deus, era algo extremamente corruptível, mas ele queria morar ali, ele queria permanecer ali. Foi preciso então que um anjo viesse, 2 anjos fossem lá para poder retirar ele e a sua família
daquele lugar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o juízo dos últimos dias, que é algo que interessa diretamente para nós. Então, nós vamos ler aqueles textos que eu apresentei para você agora no início. Eles estão aí na tela. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas são postas por exemplo de fogo eterno. Bom, quando as Sagradas Escrituras abordam o assunto, nós devemos prestar bastante atenção no que as Sagradas Escrituras dizem e esquecer a teologia popular. O texto de Judas 7 diz que Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo de fogo eterno. Eu pergunto para você que está em casa, que está com a sua Bíblia aberta, essas cidades estão queimando hoje? O local onde se encontrava Sodoma e Gomorra é onde está o Mar Morto hoje. Não tem nada queimando lá. Nós vamos ver aqui, nós vamos observar, ao ler um pouco mais detidamente, que essas cidades se tornaram cinzas. Exemplo de fogo eterno, elas se tornaram cinzas. Eu vou mostrar para vocês aqui uma série de textos daqui a pouco, muito interessantes. Esse relâmpago foi forte, espero que não tenha terminado aí a internet, né? Eu acho que não. Vamos lá. Então, o apóstolo Judas esclarece, obviamente, fogo eterno não quer dizer que o fogo será continuamente, ele vai continuar queimando, não é isso, é eterno em seus efeitos. Ou seja, o fogo caiu em Sodoma e Gomorra, fez a sua obra de destruição, mas ele simplesmente se apagou. Ok? Então, isso que significa o fogo eterno. Então, a Bíblia não ensina que o fogo do inferno queimará para sempre, mas que os seus efeitos são duradouros, como acontece com a eternidade. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, diz assim: reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Mais uma vez, nós encontramos aqui a expressão exemplo, reduzindo as cinzas. O que quer dizer cinza, amigos, irmãos, companheiros? O que quer dizer cinzas? Quer dizer que essas cidades, elas não estão mais pegando fogo. Se foram reduzidas a cinzas, é porque elas acabaram, não estão mais pegando fogo, evidentemente, tá? Esse é um ponto importante para nós abordarmos. Irmãos e amigos, a nossa igreja está inundada. Aqui onde eu estou está passando água aqui. Não está fácil não, viu? A coisa foi séria. Muito séria. Só um minutinho para a gente poder dar continuidade aqui. A minha preocupação é o choque aqui com o microfone, sabe? Essa é a preocupação. Não? Faz o seguinte, chega só um pouquinho para mim então aqui, o púlpito para cá, ô Márcio, aqui um pouquinho, isso, para eu poder ter acesso aqui ao meu equipamento. Isso, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, hoje não foi fácil não, tempestade aqui foi séria. Pessoal da técnica, está tudo bem, está tudo direitinho, a transmissão está correndo, está ótimo, está ok. Vamos lá, pessoal, vamos retomar então. A segunda carta de Pedro 2, versículo 6, diz assim: reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-a a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então vejam, elas foram reduzidas a cinza. O que significa cinza? Cinza é a matéria que não pode mais ser queimada, porque já queimou totalmente, já acabou de queimar, tá? É muito importante a gente fazer essa consideração, tá ok? Vamos lá. Desde os céus, um outro ponto que é importante também a gente levar em consideração é que o juízo, ele veio de cima, ele não veio de baixo, não é? Notem que as pessoas, quando pensam em inferno, elas pensam em alguma coisa de baixo, do diabo e tal, de Satã, e não é nada disso, é algo que vem de cima. Gênesis 19, 24 diz assim, que o relato de Gênesis
diz que o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Então é algo que vem de cima, vem desde os céus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 9, que é um texto que fala a respeito da destruição dos ímpios, que é a destruição final, derradeira, de todos aqueles que praticaram o mal, a nomenclatura, a terminologia usada é bem parecida. Está escrito assim: ele diz que de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse capítulo 20, versículo 9, falando a respeito de Satanás e dos ímpios, dos seus anjos e os ímpios. Então nós temos que esse fogo, ele também desceu do céu. Portanto, vejam, aqui o nosso raciocínio, que é o raciocínio bíblico. Inferno não significa uma coisa que fica ardendo de baixo para cima, ardendo, queimando interminavelmente. Isso é um erro completo pensar uma coisa dessa, tá ok? Então, qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é limpar o universo da impureza, do mal e do pecado. O objetivo de Deus é que no futuro não exista mais nada que contamine. Então todo mal, tanto anjos maus quanto pessoas más, tudo isso vai ficar no passado. Isso vai ser completamente destruído. Então a Bíblia deixa claro que Deus é um Deus de amor e Ele não vai deixar queimando no inferno uma pessoa que viveu 18, 20, ou mesmo que tenha vivido 100 anos. Nós estudamos aqui recentemente, e se você quiser um pouquinho mais de detalhe, você pode ir no meu canal, você vai lá, Josimir Albino, Teologia Sistemática. Você vai no meu canal, e eu tenho uma série de vídeos a respeito dessa questão do pensamento grego da existência após a morte. A Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia não ensina que nós temos uma entidade separada do corpo independente, que quando nós morremos, ou seja, no pensamento popular, quando o físico morre, que uma parte espiritual do ser fica vivendo pela eternidade. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus apenas é eterno e que nós somos mortais e nós somos candidatos à imortalidade se aceitarmos o projeto de Cristo. É isso que a palavra de Deus ensina. As pessoas que dizem que o indivíduo tem uma alma que não pode morrer e que vai ter que penar eternamente no inferno, são as pessoas que têm esse pensamento grego de que a alma é o logos espermáticos que saiu do logos e que, portanto, não pode ser destruído, que Deus teria criado um ser de tal forma que ele não tem competência para destruir esse ser, então esse ser tem que ficar eternamente queimando. Isso é um absurdo, isso é uma ideia totalmente pagã, né? O salmista Davi também descreve a destruição do ímpio da seguinte maneira. Pessoal, vê se a sequência está certa aí. Os ímpios, Márcio, dá uma olhada para mim, vê se está escrito assim: os ímpios, no entanto, perecerão. Está aí? Olha lá, vê se está agora. Pessoal, me desculpe, mas a igreja aqui virou mais um. Aí, tá ok, eu perdi aqui, a gente perdeu aqui o controle, gente. O pessoal de casa, desculpe a gente aí, mas a gente está numa situação calamitosa aqui, né? Mas vamos lá, retomando. O Salmo 37, 20 diz assim: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Então, mais uma vez, nós temos a ideia aniquilacionista, e não a ideia de imortalismo, tá? Malaquias também, esse texto de Malaquias também é bem interessante, diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, reticências, não lhes deixará nem raiz nem ramo, o dia que vem os abrasará, reticências. Olha agora, interessante: e pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei
diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 4, versículo 1 a 3. Mais uma vez, nós temos aqui a informação que os ímpios se tornarão cinzas debaixo da planta dos pés dos justos. Então, você deve estar perguntando uma coisa: se Deus é amoroso, por que as pessoas vão ser aniquiladas, as pessoas ímpias? Por uma razão muito óbvia. Quando Deus criou o ser humano, assim como Ele criou os anjos, Ele criou com a capacidade de escolha, com livre-arbítrio. E uma vez que o mal entrou no universo, o mal agora passou a ter uma parcela de reivindicação. E o Senhor então coloca para os seres livres, que somos nós, a escolha. Ou seguir o bem, por livre e espontânea vontade, ou seguir o mal. Só que o mal, ele será destruído, não terá lugar, não terá espaço, porque o mal representa sofrimento, morte, destruição, dor, angústia, e tudo isso vai ter que ficar para trás. O que vai restar, o que vai ficar, o que vai sobreviver é o bem, é aquilo que está ligado à natureza divina. Então, quando o ímpio escolheu seguir o mal, quando ele seguiu atender as reivindicações do mal, as reivindicações de Satã, na verdade, o ímpio, ele reivindicou um direito, ele reivindicou o direito de ser como ele quer ser. Então, Deus deu a ele essa prerrogativa. Então, um ponto que é importante, que só existe vida eterna apenas em Cristo Jesus. João 3,16, que eu citei muitas vezes, João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O texto de Obadias 16 diz assim, que os ímpios serão como se nunca tivessem sido. Por que isso? Por que eles serão como se nunca tivessem sido? Porque eles deixaram de existir. Então a sua memória será apagada. Todo mal vai deixar de existir. Então o castigo é eterno em seus efeitos, mas não na duração, como está em Mateus 25, versículo 46. Então o fogo de Deus desce do céu e os devora, como nós já vimos em Apocalipse 20, versículo 9. Então vejam, amigos e irmãos, Jesus vai voltar, e eu vou colocar para vocês aqui uma sequência, tá bom? Então, quando Jesus vier, não vai haver segunda oportunidade. Tudo que tiver que ser resolvido, tem que ser resolvido agora. Não vai haver uma segunda chance, tá bom? E agora nós vamos colocar sequência por sequência. Jesus voltará nas nuvens dos céus. Está lá, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. E assim nós vamos nos encontrar com o Senhor lá no céu. O texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que todo o olho o verá. Então todos vão ver o glorioso evento da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai voltar espiritualmente, ele não vai voltar secretamente, ele vai voltar de maneira bombástica, com os anjos, as trombetas tocando, vai ser algo realmente glorioso. O céu todo ficará iluminado. Segundo, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então os que morreram em Cristo irão ressuscitar para viver com Ele eternamente. Está em 1 Coríntios 15, versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então vai haver uma transformação tremenda. Então é um indivíduo que tem lá 75 anos, já com a pele enrugada, né? Muitas vezes usando dentadura, já não tem mais dente, também não tem mais cabelo. E aquela pessoa que nasceu com uma deficiência, não tem talvez uma perna, aquele que nasceu com deficiência visual e não enxerga, ou que não ouve. Ou seja, tudo isso vai acabar num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão, mas nós, aqueles que forem de Cristo, mas que tiverem morrido, vão ressuscitar. E os que estiverem vivos e que tiverem alguma deficiência, serão transformados. Então o homem e a mulher de 75, de 80 anos,
vai receber uma transformação e vai voltar a ser jovem novamente. Vai ser uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. Terceiro, os vivos serão arrebatados. Aí sim, os que ressuscitarem, com os que estiverem vivos, todos seremos arrebatados, não um arrebatamento secreto, mas um arrebatamento visível. Quarto, para sempre estarmos com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17 diz assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E no verso 18, ele diz que nós devemos nos consolar com essas palavras. Então o Deus dos céus citará um reino que não será jamais destruído. Daniel capítulo 2, versículo 44. Quinto, Satanás ficará preso na terra desolada por 1000 anos, ou seja, depois que o Senhor Jesus Cristo voltar, os ímpios que estiverem aqui vão morrer. Satanás e seus anjos não vão ter o que fazer nessa terra, porque o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar os mortos dele, os vivos dele, e essa terra vai ficar desolada. Quem vai ficar nessa terra desolada? Satanás e seus anjos, para contemplar o resultado de toda a sua maldade. Isso está descrito em Apocalipse 20, capítulo 20, versos 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então esse anjo é o mesmo que vem com voz de arcanjo, 1 Tessalonicenses 4,16. É uma referência, é uma imagem pictórica do Cristo em sua vinda. É ele que segura Satanás, a antiga serpente que chama diabo e Satanás, e o prende por 1000 anos. Na segunda carta de Pedro, 2, versículo 4, está registrado que Satanás ficará preso em trevas, em abismo. Não haverá ninguém na terra para que Satanás possa tentar. Essa vai ser a sua prisão. É uma cadeia, uma prisão de circunstâncias, porque ele não vai ter o que fazer, porque a sua atividade diabólica é levar as pessoas ao engano. E a terra ficará desolada, como diz Jeremias 4, de 21 a 29. O termo utilizado aqui para esse estado de caótico da terra é o único lugar na Bíblia em que usa a mesma expressão lá do Gênesis, tohu vabohu, sem forma e vazia. Ou seja, antes de Deus colocar os elementos criativos nessa terra, ela era tohu vabohu, sem forma e vazia. E Jeremias usa essa mesma expressão, a terra ficará como no princípio, caótica, depois que o Senhor Jesus Cristo voltar. E os santos, o que farão? Então é o item 6, eu não sei se vocês de casa estão vendo aí o item 6 agora, estão vendo aí, Leonardo? O item 6? Item 6, está aí no item 6? Tá, ok. Então, o povo de Deus no céu vai se ocupar com o chamado juízo judicativo. O que é juízo judicativo? Bom, o juízo de investigação acontece agora no santuário, onde a vida de cada um de nós está sendo passada em revista, está sendo examinado. Jesus Cristo está aplicando os méritos do seu sangue derramado na cruz na nossa vida, na vida daqueles que o aceitaram. E no milênio será o juízo judicativo, o juízo de comprovação, ou seja, Deus vai mostrar para cada um de nós que estivermos lá por que este ou aquele não foi salvo. Talvez, dentre as pessoas perdidas, estejam filhos, esposo, esposa, irmãos, amigos muito chegados e até irmãos da igreja. O Senhor vai abrir os livros dos céus e vai mostrar que essas pessoas tiveram toda a oportunidade, mas que elas escolheram voluntariamente o mal. Elas escolheram voluntariamente ficar fora da salvação. Então o juízo de investigação é agora, mas o juízo judicativo é no milênio. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Apocalipse 20, versículo 4. 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Sétimo item, nós estamos chegando aqui ao final dos itens. Ao terminarem os 1000 anos, os ímpios mortos tornarão a vida. Por quê? Porque Deus não vai simplesmente desarraigar os ímpios. Eles vão ser despertados, eles vão ser ressuscitados e eles vão contemplar
a beleza de Deus. Eles vão ver que todas as oportunidades que eles precisavam receber, eles receberam na vida. Que Deus fez tudo por eles, mas que eles voluntariamente escolheram o mal. Apocalipse 20, verso 5, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quem são os restantes dos mortos? Os que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Quem ressuscitou na primeira ressurreição? Os santos. Então, quem são os restantes dos mortos? Os ímpios. Esses vão ressuscitar apenas depois do milênio, depois de 1000 anos. Aí vai acontecer um fato curioso e bem interessante. A cidade santa, com o povo de Deus dentro dessa cidade, vai descer aqui na terra, como está em Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e 3. Essa terra, ela vai se tornar o local da habitação do povo de Deus. Ela vai descer, então, a cidade ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E nesse momento, então, o 9º item, Satanás fará a última tentativa de salvar a sua causa já perdida. Ele vai agregar aqueles que estão com ele, os ímpios ressuscitados, os perdidos, para que assaltem a cidade santa. E aí, então, desce fogo dos céus e os consome. Ele vai sair de sua prisão. Por que prisão? Ele estava preso como? Ele estava preso porque ele não tinha quem tentar. Uma vez que os ímpios foram ressuscitados, agora ele tem acesso aos ímpios, então isso é a soltura da sua prisão. Ou seja, ele vai poder novamente dialogar, enganar, ludibriar. E ele certamente, eu acredito que o maior de todos os enganos, agora ele não tem mais o que dizer, ele não tem mais argumento, todo mundo já sabe quem ele é, já sabe que ele é o enganador. Mas eu acredito que tem um engano que vai ser a chave dele. Ele vai dizer para os ímpios: eu ressuscitei vocês, Deus é mau, queria deixar vocês na morte, mas eu ressuscitei vocês. E agora ele vai regimentar esse pessoal para poder atacar a cidade santa. Vejam, em Apocalipse 20, verso 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Agora, o 10º item, Satanás e seus anjos e os ímpios serão destruídos. Apocalipse 29, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Notem, desceu fogo do céu, mais uma vez o fogo vem de cima. Este é o fogo eterno, como expressa em Mateus 25, versículo 41. É o fogo que purifica a terra, como diz segunda carta de Pedro 3, versículo 10. As obras que estão aqui, todas se desfarão, se derreterão, e Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, como diz aqui o item 11. Eis que faço novos céus, nova terra, todas as coisas, vi novo céu, nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Esses 3 textos, Apocalipse 21, 15, 21 e Isaías 65, verso 17, eles falam a mesma coisa. Deus vai criar um novo mundo, uma nova terra. Nos dias destes reis, Deus suscitará um reino que não será jamais destruído. Já não haverá doença, nem morte, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas passaram. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Amigos, só existem 2 grupos, segundo as Sagradas Escrituras, nos apresentam. Aqueles que vão subir com Cristo para os céus, aqueles que aceitaram o seu projeto de salvação e os outros. Naquele dia, quando os ímpios estiverem aqui da terra e os santos na cidade santa, os ímpios vão ouvir os santos cantando, louvando a Deus, dando prazo a Deus, cânticos maravilhosos, e eles vão, infelizmente, eles vão dizer o seguinte: passou a época da colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Então muitos vão dizer isso, e eles vão se lamentar: poxa, quantas vezes eu ouvi um apelo, quantas vezes um amigo me chamou para me aproximar de Deus, quantas vezes eu recusei um folheto, um livro, não quis ler a Bíblia,
eu não me incomodei, eu não me importei, e agora eu estou perdido. Por essa razão, as Escrituras insistem: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação é hoje, o dia da salvação é hoje, é agora. E o Senhor Jesus está fazendo um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meu amigo, se você já é um cristão, procure estudar a Bíblia com mais profundidade e dê uma examinada nos seus conceitos, naquilo que você aprendeu. Procure comparar aquilo que foi ensinado para você com aquilo que a palavra de Deus diz. Não acredite simplesmente no que as pessoas falam. Leia por você mesmo as Sagradas Escrituras e tire suas conclusões. Se você ainda não aceitou a mensagem do Evangelho, ainda há tempo. Enquanto temos vida, enquanto estivermos aqui, nós ainda temos a oportunidade de salvação. Então faço um apelo para você. Aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós estamos abrindo as nossas portas para poder abrir também as Sagradas Escrituras para as pessoas que queiram estudar. Nós estamos também com o nosso coração aberto, as portas da igreja abertas, nosso coração aberto. E nós também estamos com a Bíblia aberta para apresentar para você a mensagem da verdade, aquilo que está escrito, para que você não seja ludibriado e enganado pelos erros de Babilônia. Eu faço um apelo para você. Nós vamos ter agora, a partir da semana que vem, a partir do dia 5, nós teremos o evangelismo do Ministério da Mulher. Eu convido você para participar conosco, para que você se aproxime, você conheça mais a respeito dessa grande salvação, desse grande projeto de Deus. Essa luta entre o bem e o mal, ela foi toda descrita na Bíblia. A palavra de Deus é um livro maravilhoso. Nós temos todas as instruções e temos tudo que nós precisamos saber revelados nas Sagradas Escrituras. Então a gente não precisa ser enganado. Se a gente quiser, se a gente buscar com espírito de oração, Deus vai nos revelar a sua verdade e nós estaremos prontos para subir com Ele ao lar celestial. Você não gostaria de dizer assim: eu quero conhecer mais a respeito da vontade de Deus? Eu não quero ser aniquilado com os ímpios, pelo contrário, eu quero subir com os salvos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Quantos gostariam de dizer isso comigo? Eu gostaria de estar no lar celestial, amém. Sei que vocês estão aqui bem desconfortáveis, né, que a igreja está cheia d'água, mas que bom que vocês não foram embora, né? Isso é muito bom. Pessoal, vocês que estão em casa, eu convido vocês a fazer uma oração agora de entrega ao nosso Deus. Oremos. Pai celestial, eu quero te agradecer, Senhor, porque a despeito dessa chuva que caiu, a igreja está alagada, a nossa transmissão não parou, a gente continuou transmitindo, e pedimos a Ti, meu Deus, que essa mensagem alcance o coração de todos aqueles sinceros que querem Te buscar de verdade, Senhor. Pai querido, nós estamos saindo agora para os nossos lares, leva-nos contigo, dá-nos uma semana enriquecida pela Tua companhia, pela Tua presença. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas e pecados, mas fortalece-nos, ó Deus, o coração, o espírito. Dá-nos, ó Deus, o poder intelectual para entender a Tua palavra e sabedoria para poder seguir os Seus preceitos. São bênçãos que nós te pedimos agradecidos, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, uma boa noite para todos, que Deus abençoe a todos e até a semana que vem.